Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A pauta de hoje é sanidade bovina. Estamos pegando o gancho da questão da sanidade avícola em decorrência dos casos que a gente teve registrados de gripe aviária ou influência aviária. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Diário de Vacaria Janice Machado, ela que é médica veterinária, mestre em saúde animal com ênfase em saúde preventiva. Janice, estamos em um período de planejamento mais próximo, né, à questão do ano pecuário, do final do ano pecuário, que inicia um ciclo novo. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como que, diante dessa situação que está acontecendo, né, na questão avícola, quando a gente fala do ano pecuário que inicia, como que fica essa questão de manejo sanitário em função de um novo planejamento? Isso ganha mais importância diante dessa situação toda? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas. Olá a todos, né? Primeiro dizer assim que, apesar de ser outra cadeia, né, a influenza aviária impacta em todas as cadeias pecuárias. Então, isso também vai ter reflexos na bovinocultura, né? Então, por que a gente vai falar hoje um pouco sobre sanidade? Porque estamos findando um ano pecuário, que vai do dia 1º de julho até o dia 31 de junho. Então, esse é o momento que a gente realiza o planejamento. Então, a gente tem um pouco mais de um mês aí para planejar as ações sanitárias para o próximo ano. Então, o que é manejo sanitário? Nada mais é do que ações planejadas, né, previamente, de acordo com as características da propriedade, o desenho da propriedade, que vão permitir que a gente minimize a ocorrência de doenças dentro do rebanho ou diminua o impacto daquelas doenças que a gente não conseguir evitar, né, ou minimizar. Nesse caso, quando a gente fica pensando no planejamento, né, ou desde essa fase, não só do planejamento, da própria execução mesmo, quais são os principais cuidados que o produtor tem que ter na hora do planejamento e também lá na operação? Uma das coisas importantes é conhecer quais são as doenças que ocorrem na sua propriedade. Obviamente que na região já tem algumas doenças que são mais prevalentes, mas é importante conhecer a ocorrência dentro da propriedade e ir atrás do diagnóstico para saber o que aconteceu no ano anterior, para eu poder atuar em cima de prevenção. Eu não posso prevenir algo que eu não conheço, que eu não sei o que é. Então, entender o que está acontecendo dentro da propriedade, né? A exatidão de quantos animais vão precisar, de quantas doses de vacina, de quantos tratamentos contra parasitos internos, contra parasitos externos. Então, fazer o desenho da propriedade, montar um calendário para eu poder planejar isso não só em ações, mas em termos financeiros também. Quanto que eu vou gastar para comprar medicamento, quantas doses de vacina eu vou precisar. Então, entender a dinâmica da propriedade, conhecer as doenças e também capacitar quem está lá dentro para entender antes, né, que aconteça, identificar através de comportamento ou de scores, que nós vamos falar em outro dia, né, o que está acontecendo de diferente para antecipar a ocorrência dessas doenças na propriedade. Isso numa perspectiva do período que a gente está nesse momento agora. Mas existem casos que no decorrer, né, do próprio ano, existem situações onde a doença acaba sendo detectada numa fase mais tardia, mais avançada. Quais são os sinais precoces que podem ser, no caso assim, como é que eu vou dizer assim, alertas, né, para que algumas ações sejam tomadas? Tá, então isso vai depender muito de quais são as doenças que estão ocorrendo na região ou na propriedade, tá? Então eu gostaria de falar de muitas doenças que existem, falar as mais prevalentes aqui no Rio Grande do Sul e duas que são bem preocupantes aqui na nossa região, tá? Em termos de Rio Grande do Sul, a gente tem doenças virais importantes, que são a IBR, que é a rinotraqueite infecciosa bovina, e a BVD, que são doenças que podem ser assintomáticas dentro dos rebanhos, mas que trazem prejuízos econômicos, principalmente porque geram abortamentos, perdas reprodutivas dentro dos rebanhos, tá? Nós temos algumas regiões que são endêmicas com raiva, então isso é importante da gente colocar no nosso próximo calendário, porque regiões que antes não tinham raiva agora têm, então é uma doença viral importante também. E aí nós temos as doenças bacterianas, né, que são bastante prevalentes dentro do estado, e as doenças infecciosas, entre elas uma de importância
a nível estadual, mas que é muito prevalente aqui, que é a tristeza parasitária bovina, que é uma doença infecto-contagiosa, né? E as intoxicações, que aqui a gente trabalha muito com intoxicação por Pteridium aquilinum, que é a samambaia, que é um tipo de samambaia bastante comum nas regiões de alta altitude. Ficou uma coisa meio estranha, né? Mas nas regiões altas, como aqui nos Campos de Cima da Serra. Então, para essas duas doenças, nós temos que ter uma atenção bastante especial. Tristeza parasitária bovina e intoxicação por Pteridium aquilinum. Tem uma expressão que a gente fala muito, que é a questão do diagnóstico baseado em evidências. Se conecta com essa fala tua? Se conecta, porque a não ser que a doença imprima sinais clínicos muito característicos, né, é muito difícil nós, apenas examinando o animal com alguns sinais clínicos, definir que é aquela doença ali. O que vai confirmar a ocorrência dela justamente é o diagnóstico laboratorial, né? São diagnósticos a nível de laboratório, ou não somente clínico, né? Mas com exames complementares que vão nos afirmar uma suspeita clínica, por exemplo, e fazer com que essa doença apareça na forma do diagnóstico assertivo, né? Não seja meramente assim, eu acho que é tristeza parasitária, mas se eu não fizer um exame confirmatório, eu não posso ter certeza. Quando a gente fala desse exame confirmatório, não só especificamente nesse caso, mas como de uma maneira geral, a gente tem muito o contexto daquela medicina preventiva também. Como que a gente consegue utilizar essa medicina preventiva? Porque ela acaba se associando muito à redução de custos e aumento de produtividade. Mas como que na prática a gente consegue levar para o produtor a parte da medicina preventiva? Então vamos pegar esse exemplo da tristeza parasitária, tá? A gente sabe que ela é uma doença importante e que é importante fazer o diagnóstico, mesmo depois que o animal ou os animais venham a óbito, tá? Isso às vezes o produtor não considera, mas é importante quando a gente tem uma mortalidade expressiva dentro do rebanho, detectar isso, mesmo que seja via necrópsia, que é um exame que se faz após a morte do animal, tá? Tem exames que a gente faz com o animal vivo e tem exames que a gente faz pós-mortal, tá? Para definir qual é a doença. Nesse caso, através do comportamento do animal e alguns sinais que aparecem primeiro, a gente consegue meio que encaminhar e dizer, olha, isso é uma suspeita de tristeza parasitária, tá? O primeiro deles que aparece e que é difícil da gente identificar sem ter um instrumento básico, que é o termômetro, é o aumento da temperatura, é a febre, tá? Então, quem já é bem acostumado a identificar animais com tristeza, ele vai perceber que aquele animal que está lá no meio do rebanho está com as orelhas um pouco mais caídas, o pelo mais arrepiado, está um pouco isolado dos demais, ainda não demonstrou uma clínica avançada, que seria urina avermelhada ou cor de Coca-Cola, icterícia, que é o amarelamento das mucosas, né? Ou uma anemia intensa, ele já mostra aquele abatimento, né? Nesse momento, o ideal é a gente separar esse animal, colocar ele para examinar e usar o termômetro. O termômetro vai indicar que tem um aumento da temperatura já, e nesse momento, antes mesmo dos outros sinais aparecer, eu já posso começar a combater essa doença, já posso iniciar um tratamento precoce. Dá para a gente conectar essa questão do tratamento? Claro, a gente está falando de um caso específico, mas quando a gente começou o podcast, a gente falou sobre a questão de um calendário sanitário. O calendário sanitário, ele consegue, que faz parte do planejamento do produtor, né? Ele consegue, assim, ser resolutivo nesse caso? Sim e não. Primeiro, para dizer assim, não existe um calendário sanitário único, tá? Apesar de que existe na internet, se a gente digitar ali calendário sanitário para bovinos, vai ter vários exemplos. Mas eu costumo dizer que nenhum deles serve para a nossa propriedade, porque a nossa propriedade é única, é diferente das outras. Vai ter coisas diferentes, doenças diferentes, manejo diferente. A vaca vai emprenhar num período diferente, o terneiro vai nascer num período diferente. Então, tem coisas muito distintas que tornam a nossa propriedade única, e por isso elas precisam de um calendário específico para ela, único para ela, tá?
Esse calendário vai nos ajudar no sentido de que nós vamos colocar estratégias preventivas, tá? Que são as vacinas, que são dosificações estratégicas. O tratamento do carrapato, nesse contexto, ele tem importância, porque essa doença, que é a tristeza parasitária bovina, ela é um complexo de 2 doenças, né? E um desses agentes causadores, que causa a babésia, ela é transmitida pelo carrapato, única e exclusivamente pelo carrapato. A outra parte dessa doença, que é a anaplasmose, ela pode ser transmitida por outros vetores, como, por exemplo, mutuca, moscas, ou até fomites, como o uso de agulhas, por exemplo. Mas a babésia, ela precisa obrigatoriamente do carrapato. Então, quando eu traço um objetivo, né, de um manejo preventivo e de uma estratégia para a prevenção do carrapato na propriedade, de certa forma eu estou minimizando a ocorrência ou o risco da ocorrência da tristeza parasitária no rebanho. Acho que uma das coisas que a gente pode pensar, assim, até em relação a entender a perspectiva do produtor, é entender de que maneira a gente pode chegar até ele, né? E como que tu imagina, assim, que conselhos tu entende que seriam importantes ser levados para o produtor, de modo que ele possa ter mais cuidado, né? Ou seja, melhore os próprios cuidados com o rebanho, e que às vezes realmente ele não tem condições de ter ali um apoio técnico tão constante na propriedade. A primeira coisa é anotar, né? Anotar ao longo do ano o que acontece. Então, se houve mortalidade ou se houve doença, fazer um registro disso que aconteceu. Mesmo que no momento não conseguiu chamar um veterinário para fazer a necrópsia ou não conseguiu fazer um exame de sangue para definir se era realmente tristeza parasitária, anaplasma ou babésia, né? Precisa ter um registro, porque quando ele tiver condições de chamar esse profissional, essas perguntas serão feitas. Então, houve mortalidade aqui? Morreram por qual causa, né? Foi diagnosticada a causa ou não foi? O que tu observou de sinal clínico, né? Então, anotar o que teve de manejo na propriedade, porque a gente vai conectando isso, tá? Só para dar um exemplo. Há uns dias atrás eu fui numa propriedade que ele estava com problema de abortamento, né? E aí eu fui olhar o que ele tinha feito nos últimos dias e ele tinha um manejo contra o carrapato. E aquilo ali, apesar de não ter relação direta com reprodução, era uma das prováveis causas dos abortamentos, tá? Por fatores que a gente não vai conversar aqui hoje, mas que tinham relação. Ele usou um produto que era impróprio para vacas no final da gestação. E ele teve os abortamentos. Se eu não sei o que foi feito na propriedade nos últimos dias, meses ou ano, eu não consigo fazer essas conexões. Eu não consigo definir o que está acontecendo, quais são as minhas perdas sanitárias dentro da propriedade se eu não tiver esses registros, né? O segundo é montar, então, esse calendário, que apesar de não ser igual para todos, apesar de existir, né, como eu falei, na internet disponível, ou em livros, enfim, montar o calendário dele de acordo com a necessidade que ele tem e com as doenças que a gente tem endêmicas na região e no estado. Como eu dei o exemplo agora da raiva. Até um tempo atrás, não existia raiva aqui na região, raiva herbívora na região. Mas no mês passado foi criado um alerta pela Secretaria da Agricultura com casos de raiva em Passo Fundo. Então, se criou um alerta para que a região passe a incluir no seu calendário sanitário a vacina contra a raiva, que não é obrigatória, mas que, nesse caso, é importante na região em que ela está acontecendo. Então, anotar tudo, fazer um calendário e depois o manejo ser adequado a isso. Então, não adianta eu saber o que está acontecendo, eu ter formas de prevenir e aí no meu operacional eu não conseguir colocar isso em prática, né? Então, são 3 elos, né? Ou é uma tríade assim que se complementa, né? Saber o que está acontecendo, de que forma que eu posso prevenir e como eu faço para isso efetivamente sair do papel. Janice, quero te agradecer por vir até o estúdio aqui para a gente compartilhar com todos os produtores que nos acompanham por toda a região dos Campos de Cima da Serra, né, colocar a pauta sanidade bovina. É claro que a gente usou o gancho para falar sobre a situação toda que existe nesse momento conectada com a sanidade avícola, mas a gente entende que essa é uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão, né, com toda a questão da pecuária, com toda a questão do gado da região dos Campos de Cima da Serra. Com certeza. Pessoal que acompanhou mais esse podcast,
Continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria. Sempre que surgirem assuntos conectados à nossa região, estaremos levando até a informação para você. Continue conosco, a qualquer momento estaremos de volta com mais um podcast aqui no Diário de Vacaria. Valeu, gente!